Vibra, torcida botafoguense! Como estão vocês? Um final de semana inteiro na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Quem diria? Bom, ano passado ficamos, mas não terminamos. E vocês aí? Eu penso bem como é que funciona um Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um negócio muito puxado. Vamos analisar a tabela? Vamos ver como se passou esse final de semana. Teve jogo no sábado. O Bahia perdeu para o Cuiabá, né? Olhando assim, o Cuiabá ele ganhou do Bahia, empatou com o Flamengo, mas ele perdeu para o Palmeiras e para o Botafogo. O Palmeiras ele perdeu quando ainda não tinha o técnico que ele tem hoje, que é o Petit, que é português. Já com o Botafogo, ele perdeu já com o Petit, o time já estava bem organizado, já tinha metido 5 no Fortaleza, estava bem organizado. Mas vamos analisar. Vamos analisar, vamos ver a tabela, dar uma olhadinha na tabela, vamos curtir a tabela do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Mas olha só, deixa seu like. Não esquece de deixar seu like. E mais uma coisa, se inscreve no canal. Eu tô querendo chegar em 100 inscritos. Tô longe dos grandes aí que tem no YouTube aí. Vamos ver se eu consigo chegar em 100 inscritos até o final de semana. Vamos ver. Dá essa moral pra gente aí. Falou? E antes de mais nada, vamos curtir aí devagarinho. Vamos conversar sobre essa tabela do Campeonato Brasileiro. Mas olha só. Veja bem. Olha essa tabela, cara. Olha essa tabela. Botafogo em primeiro lugar. Olha aí. Analisa bem. Vou botar aí, vocês vão analisando comigo. Essa tabela, ela mostra a organização de cada clube. O que cada um tem de bom, qual o seu ponto forte, né? Porque quem não está organizado não vai aparecer nesse topo aí. Não aparece. Esse topo é para os grandes. Olha esse topo. Botafogo, SAF, se organizando profissionalmente, tendo na SAF do Botafogo, um cara que é apaixonado pelo clube que ele comprou, que é o John Textor. Tem o Botafogo ainda, feito altos investimentos, se organizado internamente, então isso tudo faz a diferença. Então a tabela do Campeonato Brasileiro ela mostra um Botafogo muito forte, muito forte. Forte em tudo, organizado, forte dentro de campo, com o técnico que o John Textor foi lá buscar, um cara que ele queria trazer e ele trouxe, fez a torcida esperar impacientemente. Então é isso aí. No segundo lugar tem um time que não dá para deixar de falar, é organizado há 4 anos com o mesmo técnico, que é o Abel Ferreira. O Palmeiras, 33 pontos. Botafogo, 33 pontos. Palmeiras, 33. Botafogo ganha no saldo do gols pró. 2 gols a mais. Olha a dificuldade dessa tabela. Olha a concorrência que tem. Se você imaginar esse campeonato, se ele seguir assim até o final, vai ser uma emoção de matar a gente. Pode esperar. O Palmeiras é organizado porque ele tem o mesmo técnico, ele tem o técnico que embutiu na cabeça das pessoas a questão da mentalidade dentro do jogo e faz com que o time jogue, lute até o final. Botafogo, quarta-feira, se ele quiser ganhar do Palmeiras, ele vai ter que ter uma mentalidade forte também, porque o Palmeiras vai vir forte. Ele vai lutar até o final. Esteja ganhando, esteja perdendo, ele vai lutar. O Palmeiras é assim. O Flamengo, vamos falar a organização do Flamengo. Qual é a organização do Flamengo? Um trabalho que começou lá desde 2013, lá, com aquele ex-presidente dele lá, o que agora é deputado. Então, um cara muito bom que levou o Flamengo a se estruturar, né? Edmundo, ex-presidente Edmundo, né? Não sei, eu sou Flamengo, eu quero saber. Eu sei que começou lá atrás com aquele presidente de 2013, que organizou as finanças, trouxe para o Landim, que o Landim
já pegou um time financeiramente melhor estruturado e fez com que o clube alavancasse trazendo grandes jogadores. 2019, a segunda janela de 2019, alavancou o Flamengo a ser o que ele é hoje. O time fortíssimo que ele é hoje. Ele tem uma base desde 2019. Então, o Flamengo tem essa estrutura já montada já há muito tempo, ou seja, são 5, 6 anos, né? Se for contar desde o início lá da trajetória do ex-presidente, desde 2013, já são 11 anos. Aí você chega no Bahia. O Bahia, o Bahia é um negócio à parte. O Bahia é de uma rede que destinou a ele investimento de mais de R$ 1 bilhão. O Bahia está preparado para fazer altos investimentos, mas eles estão montando um time, né, que se entrose aos poucos. Eles não pegaram e meteram 500 milhões e contrataram estrelas, não. Eles estão criando uma questão de organização estrutural do clube, do time. Porque o clube já está organizado, eles já pagaram as dívidas. A dívida do Bahia é quase zero, porque o City já pagou quase tudo. Então agora eles estão montando o time aos poucos, dando estrutura ao time para que esse time se fortaleça. Ou seja, Bahia daqui 3 anos, ele vai estar muito mais forte do que ele é hoje. Cruzeiro é outra questão, né? Ronaldo saiu, entrou lá o Pedrinho, o dono do supermercado BH lá, e o cara, o tal do Pedrinho Damasceno, acho que é o nome dele, o cara simplesmente tem dinheiro para dar pau. Ele vai contratar quem ele quiser. E aí também já mostra na tabela a questão da estrutura. Do São Paulo e do Fortaleza, a gente pode falar que é também uma questão interessante. Mas se você parar para pensar, aí são dois times que têm a questão financeira mais abalada. São Paulo, com a dívida muito alta. Fortaleza, que não tem uma dívida alta, mas por ser na região Nordeste, ele não tem ainda uma questão de finanças bem forte. Então ele precisa de mais capital. Então a questão do Fortaleza, ela fica um pouco diferente. Daí por diante, a tabela ela é feita de times estruturados e não estruturados, organizado e não organizado, desculpa. Porque, por exemplo, nós temos na tabela Atlético Paranaense, nós temos na tabela, vamos pegar aqui para vocês, Vasco da Gama, que também é SAF, o Internacional. Então, essa tabela, Atlético Mineiro, que também é SAF, é só você pegar, vamos pegar aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, estou pegando o meu telefone aqui. Ó, olha só como é que é a tabela, o que ela apresenta depois de Fortaleza. Então ela apresenta times até que são mais organizados que São Paulo e Fortaleza. Como por exemplo, Atlético Paranaense, tem uma estrutura melhor, o Bragantino, Atlético Mineiro. O Vasco da Gama já não podemos dizer a mesma coisa, né? Internacional, ou seja, essa tabela ela mostra questão de estrutura. Ela tem uma questão da organização e estrutura baseada nisso tudo, até porque o Botafogo não tem a melhor estrutura, mas está na ponta. Mas é um time que se organizou como time. O John Texas ele organizou o time como time, né? Aí você vê ali Palmeiras também organizar como clube, time, estrutura e time. Aí você vê mais embaixo, você vai encontrar o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, por exemplo. O Atlético Mineiro é SAF. Tem dinheiro para investir mais. Como time, ele não está organizado. Como que esse scout dele está funcionando. Então, toda essa questão toda no Botafogo tem funcionado corretamente. Lá para baixo na tabela, aí nós vamos pegar as diferenças da questão da organização. O Grêmio, que apesar de ter uma folha alta, tem grandes jogadores, também tem uma questão de estrutura de quem a linha que ele pega para trabalhar, da organização do clube e do time. Do time, na verdade. Fluminense, mesma coisa. Organização do time. Muitos jogadores velhos no Fluminense. Fluminense tem time
Por exemplo, se você olhar o Fluminense hoje, pô, esse dia eu estava olhando um jogo, tinha 7 jogadores acima de 34 anos, 33 anos. Jogador com 40 anos, 41 anos. Então, é um time que foi campeão da Libertadores, até com jogadores veteranos, só que não se sustenta muito tempo uma questão dessa, porque os outros, presta atenção no que eu estou falando, os outros clubes, os outros times se organizaram e montaram estrutura, organização de time muito forte, voltado para velocidade, voltado para, entendeu? Jogadores velozes, jogadores fortes, jogadores altos. E esses times, tipo Fluminense, o próprio Grêmio também tem essa questão, apesar de ser um time forte, mas o Grêmio também tem algumas questões de organização do time, também que você vai ver que faz diferença. 2 zagueiros já veteranos, né, que são a referência do time. Na lateral esquerda, perdeu o Cuiabano para o Botafogo, mantém Reinaldo lá. Reinaldo tem 36 ou 37 anos, gente. Então, tem que para pensar nisso. A zaga do Grêmio são 2 zagueiros veteranos, Kahneman e Jeromel, com mais de 35 anos. O lateral esquerdo tem 37 ou 38 anos, que é o Reinaldo. Então, faz muita diferença. A questão da velocidade, tanto no ataque quanto na defesa, faz muita diferença. Então, assim, se você olhar a tabela, ela é dividida por partes aí, você vai ver a parte, né, a parte de cima, a do meio e aquela parte de baixo. Essa parte do meio, de cima, ela tem muito a dizer o que os times estão fazendo. Botafogo, contratação, estruturando o time ali, com jogadores contratados, caros. Palmeiras, a mesma coisa, jogadores jovens, velozes. São poucos jogadores veteranos. Aí você vê ali Flamengo, investimento altíssimo, altíssimo, organização total do time, muito bem, bons jogadores. Aí você vê Bahia, SAF, ali fazendo uma estruturação muito parecida com o que o Botafogo fez. Aí você vê São Paulo, técnico diferente, novo, jogadores também velozes, né? Então, tem diferença. O Fortaleza é um time velocíssimo. Aí se você pegar na parte de descendo um pouquinho, aí você vai ver ali Atlético Mineiro, Internacional, Vasco, esses times. Pô, o Vasco, agora que estão botando os garotos lá, tá ficando mais veloz. Eu não estou falando que só a velocidade é que domina tudo, não. Estou dizendo que a organização do time, a montagem do time, com os velozes, jogadores técnicos, jogadores inteligentes, e a idade conta muito, conta muito. Nada conta a idade dos jogadores, tem jogadores veteranos aí que dão conta do recado. Mas um time muito veterano, quase todo no seu elenco, no jogo, faz muita diferença. Pessoal, essa é uma análise assim que eu estou fazendo da tabela, para dizer onde está a tabela ali. Ó. Quem está no topo? Quem está no meio da tabela? Olha o meio da tabela. Atlético Mineiro está cheio de problemas. Vasco, cheio de problemas. Internacional, cheio de problemas. E o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense demitiu o Cuca, com o Cuca em terceiro lugar na tabela, terceiro ou quarto lugar na tabela. Só porque empatou 3 jogos, tomou gol no final. Ou ele pediu demissão também, arrumou uma confusão lá. Não quero saber, mas se você prestar atenção, essa análise é feita em cima disso. O final da tabela ali, é só olhar. Atlético Goianiense veio da segunda divisão, também não tem uma estrutura de time e de clube também tão forte. Fluminense, o que eu já falei, a questão dos veteranos. Grêmio também, veteranos na zaga. Ele bota os veteranos na zaga e bota os garotos na frente. Não há o equilíbrio, não há o equilíbrio. Não existe esse equilíbrio. O Grêmio precisa corrigir isso. Então, essa é uma análise que eu faço dessa tabela do Campeonato Brasileiro neste vídeo de hoje. Eu quero que você deixe o seu like, né? Pode deixar o seu comentário aí, o que você acha dessa tabela. E mais uma coisa, né? Se inscreva no canal para que eu possa chegar a 100 inscritos. Tamo junto e vibra, torcida botafoguense!